Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje eu recebo o quase ex-político Elson Gasparini. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e debater com a gente um pouco da sua vida política aqui, o prefeito, deputado e tantas outras coisas. Edmo Bernardes, é um prazer muito grande estar aqui presente no seu programa e espero sempre merecer essa sua amizade, essa consideração. Eu só quero deixar claro que não é um programa in memória. Não é um programa em memória, pelo amor de Deus, não, vamos deixar isso bem claro. Sim. Primeira pergunta difícil. A partir do ano que vem, o senhor vai voltar ao microfone com o seu filho Marcelo e com o Maurício ou não? Vamos trabalhar juntos, porque eu não quero parar de trabalhar. Eu estou parando com a disputa eleitoral. Então, inclusive, vou continuar como político, mas eu não estou disputando nessa próxima eleição. Eu estou apoiando o meu filho, Maurício Gasparini, que deverá ser pré-candidato a deputado estadual. Não é? É a segunda vez que ele é vereador, é presidente do Parlamento Metropolitano, que congrega 34 cidades da região, não é? E ele está preparado realmente para esse importante cargo, não é? Mas eu estou me afastando da disputa eleitoral, mas parar de trabalhar só quando morrer. Não, esse aí eu gosto realmente, o trabalho para mim é um prazer. Aliás, eu li uma vez um livro em que o autor dizia isso, que o importante é a gente escolher profissão que gosta, porque então trabalhar passa a ser um prazer e não uma situação difícil. Não? Eu quero perguntar para o senhor um pouco da sua trajetória, um pouco da política do passado e um pouco do que nós estamos encontrando por aí. Já tivemos inúmeras vezes de conversar com isso, nos microfones, fora dos microfones, e o senhor sempre foi uma pessoa que acreditou muito. Tanto acreditou que está lá até hoje e participou de não sei quantos cargos e não sei quantas eleições e não sei quantos mandatos, e o senhor sempre acreditou nisso. A começar pelo seu partido. O que o senhor me fala hoje do seu partido? O PSDB? Olha, todos os partidos hoje estão com grandes dificuldades. Nós estamos vivendo no Brasil uma época muito triste para a classe política e para a política em geral. Ainda ontem, lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós recebemos lá um grupo de cerca de 50 jovens que representam um parlamento jovem. É como se fossem deputados jovens, né? E, na oportunidade, eu fiz a saudação da tribuna e pedindo a eles que realmente participassem da política e ajudassem a esclarecer como a política é importante na vida de um povo. É triste falar, mas nós estamos às vésperas de uma eleição, por exemplo, e as pesquisas têm demonstrado que cerca de 60% do eleitorado está tão desanimado que ou quer votar em branco, ou anular o voto, ou não vai participar da eleição. Ou acaba votando nos tiririca da vida, com todo respeito, mas ou acaba votando nos tiririca da vida. Isso é triste. Né? Então, o importante, e eu destaco sempre isso, tem ladrão na política? Nossa, se tem. Hoje, infelizmente, metade do Congresso Nacional está respondendo a processos por justamente corrupção. Se a outra metade... Mas não são só os políticos. Hoje a corrupção está generalizada. Eu acho que é o problema número 1 do Brasil. Sim. Eu costumo dizer, inclusive, Edmo, que dinheiro o poder público tem. Agora, mas grande parte desse dinheiro
infelizmente, é desviada. vai para os bolsos de espertalhões. Para outros fins. Uma parte propina para políticos e outra parte empresários também que querem ter lucros fabulosos no relacionamento com os poderes públicos. Mas, doutor Elson, voltando para o PSDB, hoje nós temos aí um problema gravíssimo com o Aécio Neves, foi presidente da legenda até o ano passado. O Eduardo Azeredo está aí com aquela situação em Belo Horizonte. Governador Geraldo Alckmin citado. Governador Beto Richa, para não dizer outros nomes. Quer dizer, e eu vi um estudo dizendo que hoje o nome PSDB faz mal ao governador Alckmin, nas pesquisas e na intenção de voto. Se o Alckmin não fosse do PSDB, a posição dele seria outra. Bom, o importante é que o povo entenda o seguinte: tem muito político que não presta, mas tem político bom. Eu fico triste quando eu vejo assim, inclusive nos e-mails que passam na rede social, gente defendendo, não vote ninguém, vote branco, vote nulo, não é assim. Porque ninguém presta na política. Eu, inclusive, já dei algumas entrevistas e ocupei a tribuna da Assembleia Legislativa revoltado e dizendo isso. Como nenhum político presta? Eu presto. Graças a Deus, eu tenho orgulho da minha vida política, dos cargos que eu exerci, vereador, prefeito 4 vezes da cidade de Ribeirão Preto, 4 vezes deputado. Eu tenho orgulho do meu passado de político. Deputado federal, inclusive. E o importante, Edmundo, todo partido tem político bom e tem político que não presta. Agora, o que é importante é que o povo, através do processo eleitoral, através do voto, selecione e vote em gente boa. Numa palestra que eu fiz numa faculdade em Ribeirão Preto, um dos alunos perguntou: mas, deputado Gasparini, como que a gente vai saber se um candidato é bom ou não? Eu falei, é muito simples, é procurar saber da vida dele. Quem é? Onde que ele mora? Como é que ele vive com a família dele? Se já exerceu algum cargo público, como é que foi? Foi competente? Foi honesto? E depois desse levantamento, compare e escolha o melhor. Isso é que é importante. Se o povo fizesse isso, se o eleitorado realmente desse valor ao voto, e deve dar, e selecionasse os candidatos, nós teríamos, então, gente boa na política. E chega, nós falamos, eu falei de tiririca, nós falamos de acabar não votando, anulando o voto, e para não dizer um grande número de pessoas que está pedindo as Forças Armadas. Não tenha dúvida, que quer tomar o país. Isso é desespero. Voltar à ditadura. Não resolve. Claro. A primeira vez que eu fui prefeito de Ribeirão Preto, Edmundo, eu vivi isso. Foi em 1964, fui eleito em 63. Em 64, assumi o cargo em janeiro e a Revolução aconteceu em 31 de março. Então, eu vivi aquilo tudo. Entre os militares tem gente honesta. Mas, como em todas as classes, tem também os que são problemáticos, os que não sabem administrar ou que também não são honestos. Isso é relativo. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Um prazer. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões PicPic e Mousse Cake. Estamos de volta com o deputado Elson Gasparini, que está, infelizmente, abandonando a política, porque eu falo infelizmente porque é um amigo querido, uma pessoa que a gente conhece, a família inteira, e lamento profundamente a dona Auristela, Maurício, Marcelo, Júnior, enfim, todo mundo... A Luciana. A Luciana, a Lu, minha querida, Os desculpa. 4 filhos. Perdão, enfim, mas é um pai que é um exemplo e um político que é um exemplo. Doutor, onde que perdeu o bonde da história, essa política aí? Onde que foi que a coisa... Foi na maneira como foi a transferência da ditadura para a democracia? Onde que aconteceu isso aí? Olha, o problema é o seguinte, hoje eu acho que o problema número 1 da política é a corrupção, mas não só da política. A corrupção hoje está generalizada e não é só no Brasil. Nós temos exemplos no mundo todo, exemplos tristes. Vale citar para o nosso telespectador que a corrupção está naquela vaga do estacionamento do shopping que é dedicada para idoso e o jovem vai lá e quer tirar vantagem em tudo, vai lá e paga naquela vaga que não é dele, para levar vantagem. Quer dizer, a corrupção não é só esse negócio lá em Brasília. Você pega, por exemplo, empresários que são corruptos. Em toda essa corrupção que é denunciada hoje, você vê empresários envolvidos também. Porque se tem político que gosta de receber propina, tem empresário que adora dar propina, porque ele ganha um dinheirão depois nas concorrências, tudo mais. Eu fui prefeito 4 vezes da cidade de Ribeirão Preto. Se eu quisesse, Edmo, agir desonestamente, eu poderia ser uma das maiores fortunas de Ribeirão Preto. Todo prefeito que o sucedeu agradece, é agradecido ao senhor, porque recebeu a prefeitura limpa, com caixa em ordem, com tudo. Todos os prefeitos o agradecem. Agora, o importante, por isso é que não só na política, na nossa vida em geral, mas principalmente na administração pública, é importante que o político, o administrador, tenha um fiscal dentro dele, porque a tentação é muito grande. Santo Agostinho dizia que o dinheiro é o grande problema da humanidade, é a grande tentação. Então, o que acontece? Chega algum empresário, alguma pessoa e oferece uma propina, a tentação é grande. Então, você tendo uma formação ética, moral, religiosa, você tem um fiscal dentro de você. Mesmo que ninguém esteja ouvindo a proposta, vendo, mas você não aceita, por quê? Porque aquilo é errado. O senhor já teve intenção de ser governador do estado? Olha, eu tive a honra de com um governador, Orestes Quércia, conversando comigo, quando fui prefeito, e ele, governador, ele disse: Gasparini, você precisa ser governador de São Paulo. Eu fiquei honrado com isso, porque eu fui presidente da Associação Brasileira de Muitas Municípios. vezes. Eu comandei praticamente na representação todos os municípios brasileiros. Mais de 5.500 municípios. E na época eu fiz 2 convênios internacionais, né, com o governo alemão, com o governo americano. Todos os anos eu levava 15 prefeitos para fazer cursos de administração em Berlim, no governo alemão, e também nos Estados Unidos. Eu fui muito feliz também, Deus me deu muita oportunidade. E quando eu fui prefeito a primeira vez, Edmo,
o embaixador americano esteve aqui em Ribeirão Preto e ficou sabendo que tinha um prefeito jovem e tudo mais, ele quis me conhecer. Foi na prefeitura, conversamos longamente, dali 30 dias, em nome do governo americano, ele dizia, em nome do presidente John Kennedy, estou lhe convidando para passar 30 dias nos Estados Unidos, visitando as prefeituras mais importantes lá e tudo mais. E eu fui, era para ser recebido, me disse o embaixador, que o presidente da República ia me receber, John Kennedy. Mas no dia que eu cheguei lá na capital, ele estava no interior. Quem me recebeu foi o irmão dele, o senador Robert Kennedy, e a esposa é Ethel Kennedy. Você calcula a emoção que eu tive com tudo isso. Doutor. Então, eu fui muito feliz com essas oportunidades que eu tive. E o Orestes Quercia, que foi prefeito também, ele via tudo isso e falou, Gasparini, você tem que ser governador de São Paulo. Mas não era um cargo para mim. Eu era deputado, daí voltava para prefeito, voltava para deputado. Enfim. E era o meu limite, realmente. A situação do presidente Temer e a situação do Brasil hoje, doutor? Olha, é terrível. Está difícil, terrível, mas temos que pedir a Deus que realmente o Brasil saia dessa situação. O presidente Temer está cada vez mais na lama, né? A coisa, cada dia que passa, o noticiário vem trazendo mais lama do que coisas boas para nós, né? É que, infelizmente, nós chegamos a viver um tempo em que era normal político receber propina. Você entendeu? Então, muitos políticos sucumbiram nas suas carreiras, no exercício da profissão, porque acabavam aceitando benesses de empresários. O senhor acha que o presidente Temer deveria ter chamado a eleição quando a ex-presidente Dilma foi impeachmentada? Não, mas era um direito dele, ele era o vice. Não, né? ele poderia exercer. Mas dentro de tudo que está acontecendo no país, ele não deveria ter chamado a eleição? Não, porque pela lei nossa, não. Ele tem o exercício do cargo agora até o final. Mas ele poderia ter chamado? Poderia. Ele poderia renunciar e convocar eleições no nosso país. Sim. Agora, o importante, veja bem, hoje, para você encontrar vocações para a política, está difícil. Eu falei de uma palestra que eu fiz numa faculdade para convidar jovens para entrar na política e consegui vários, mas um deles, 2 dias depois, me procurou, falou, deputado Gasparini, eu sinto muito, eu queria muito participar da política, mas quando eu cheguei em casa, falei para o meu pai que eu queria entrar na política, ele falou, tira isso da cabeça, menino, política é coisa suja. Não entra nisso, você tem que pensar numa profissão que dá dinheiro, não entra em política, não. E ele falou, eu não quero brigar com meu pai, Gasparini, eu sinto muito, mas então não vou entrar na juventude política. O que o senhor acha do foro privilegiado? Eu acho que tem que acabar com isso. E tem chance de acabar? Para você ter uma ideia, falam dos deputados federais, senadores, presidente da República, que tem foro privilegiado. Explicando o que é isso. Eles não podem ser processados nas cidades, no Estado, só na área federal, no Supremo Tribunal, é que eles podem responder a processo. Mas não são só eles. Tem 65.678 pessoas no Brasil que têm foro privilegiado. Então, isso é um absurdo. Eu sou a favor que tenha foro privilegiado o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só. E o do Senado todos também, os né? outros, do Senado também. Todos os outros devem responder como um cidadão brasileiro. É que as peças do xadrez não estão se mexendo bem, na medida que a gente pega aí e vê essa colocação do ministro Moreira Franco para o Ministério das Minas e Energia sair da Secretaria da Presidência, porque ainda não foi julgado se aquele cargo é legítimo e se ele oferece foro privilegiado, então já joga ele aonde está garantido para não ter problema. Isso é que fica difícil. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.
Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberbal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Último bloco, infelizmente, desse programa, mas quem sabe a gente ainda volta a fazer um programa com o deputado. Eu queria falar um pouco, o senhor que militou quase que a vida inteira na imprensa e pretende voltar para o microfone, né, ou para a caneta, não sei onde é que o senhor pretende voltar. E eu vi essa colocação que eu citei no primeiro bloco do PSDB, o nome PSDB está pesando na hora de decidir pelo governador Geraldo Alckmin para candidato à presidência da República. Isso é pesquisa que está sendo divulgada aí, né? E eu estava vendo os telejornais. Quando é alguma coisa de corrupção em São Paulo, a Rede Globo fala os governadores do PSDB de São Paulo. Corrupção enquanto governos do PSDB em São Paulo. Isso foi determinado durante os governos do PSDB em São Paulo. Mas não fala isso de outros partidos por aí, nem do PT. O senhor acha que tem uma possibilidade da imprensa ainda estar interferindo negativamente no processo? É que o PSDB dirigiu São Paulo, administrativamente, o Estado, por cerca de 20 anos. Então, por isso é que se fala muito. Mas eu convivo com o Geraldo Alckmin, foi governador de São Paulo. Eu acho que ele é um homem que tem uma formação moral, espiritual muito bonita e acredito nele. Eu acho que é uma pessoa decente. Mas agora, como todo político hoje, está sendo mal visto. E se um presidente da República, um governador, se uma área da administração teve algum corrupto, acaba atingindo o dirigente maior, o governador. Então, como houve no caso do metrô, alguma coisa assim, e do governo do Estado, então acaba atingindo Geraldo Alckmin. Mas eu acredito que é um homem decente e tem uma boa formação. Mas desse processo tem o Covas, tem o Serra, enfim. Mas eu quero saber da imprensa, deputado. O que o senhor me fala da imprensa? Não, a imprensa, como todos os setores, tem os bons jornalistas e tem aqueles que também não agem corretamente. Isso não tenha dúvida, em todos os setores, até nas Forças Armadas, na polícia, no judiciário, todos os poderes hoje, tem gente boa e tem gente que não tem uma formação normal, uma formação boa. Como é que o senhor tem visto o Supremo Tribunal Federal a essa altura do campeonato de outros Supremos Tribunais que a gente já viu? Eu acho que muitos dos ministros
estão, sem dúvida alguma, tomando posições pessoais e políticas, e isso não é bom. Eles têm que aplicar a lei e de maneira imparcial. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor gostaria de ser o candidato do PSDB a deputado federal na próxima eleição e o Maurício, candidato a estadual ou não? E já vou emendar. O senhor ficou chateado com o Nogueira por ele ter colocado a esposa como candidato a deputado federal ou pré-candidato? Não, em absoluto. Eu não pensei em nenhum momento em ser candidato nesta eleição. Estou satisfeito. Eu tenho mais quase que um ano de deputado estadual, não é? Então, estou passando o bastão eleitoral para o meu filho como pré-candidato, Maurício Gasparini, né? E eu costumo, inclusive, dizer para ele mesmo que eu espero que, se for para o bem do povo e para o bem dele, que Deus permita que ele seja eleito. Caso contrário, sem problema, ele tem a profissão dele, advogado, pode, sem dúvida alguma, exercer a atividade. Como é que... Advogado nada, ele é músico, ele é músico. Me diga uma coisa, o que o senhor vê desse 1 ano e pouco do prefeito Nogueira à frente de Ribeirão? Olha, ele pegou uma prefeitura com muitas dívidas. O senhor pegou também. Nossa Senhora, então, o senhor lembra muito bem. Durante 1 ano, ou às vezes até mais, como foi o caso, como ele assumiu agora a prefeitura, que além de desequilíbrio financeiro, mas também teve corrupção no governo, que foi denunciado, né? Então, isso atrapalhou muito, mas ele já está começando a fazer investimentos também. O senhor tem contato com ele? Segundo ele declarou, tenho conversado, ele tem dito que agora já está conseguindo fazer algumas obras, alguns serviços, né? Porque já começa a ter recurso financeiro. E ele pegou uma fase crítica na situação financeira nacional. Mas ele tem capacidade administrativa, foi 3 vezes secretário de Estado e tem uma experiência de administração pública muito boa. Fora os contatos, bons contatos. Isso ajuda muito, né? Não tem dúvida. Ajuda muito. O senhor pegou também Ribeirão Preto numa situação difícil, não quero nem dizer se é menos ou mais difícil do que essa, mas tocou a cidade. Eu, inclusive, numa das vezes, recebi com tanta dívida que eu abri a concorrência para fazer compra, nenhum comerciante queria vender para a prefeitura. Não recebia? Então, o que eu fiz? Eu fiz um plano, um projeto de recuperação, pedi ao presidente da associação comercial, dei a ele a relação dos credores da prefeitura, empresários locais, e pedi que ele convidasse essas pessoas que eu queria ter um diálogo. E fiz um plano para amortizar as dívidas. Então, eu conversei com eles, olha, tenho a dívida que eu recebi e eu vou pagar. Agora, pelos cálculos que eu fiz, eu preciso de 1 ano para poder botar em ordem tudo isso. Então, eu quero fazer um pedido a vocês. Pagar em 12 prestações essa dívida e eu não vou falhar. Pago todo mês uma prestação, mas quero que vocês voltem a vender para a prefeitura. Nossa, eles ficaram contentes porque daí podiam saber que... Né? E realmente não falhei. Todo mês eu pagava a prestação. Em 1 ano eu consegui recuperar as finanças da prefeitura. E o importante, porque antes quem entrava para vender para a prefeitura cobrava o dobro, porque não sabia se ia receber. Quando eu garanti toda a licitação, toda a compra que eu fizer, o que eu devo eu pago em 12 meses. E daqui para frente eu pago em 30 dias. Nossa, todo mundo voltou a vender para a prefeitura. Eu tinha mais 200 perguntas para fazer para o senhor, mas chegamos ao final. Foi um prazer. Quero lhe agradecer. Pode ter também a imagem de que isso foi meus respeitos. Profundo ao senhor, à sua família. Você é um grande amigo. E que eu não podia deixar de fazer esse programa para homenageá-lo, inclusive,
pelo grande carinho que eu tenho por vocês. Muito obrigado, Edmo. E eu por você sabe da nossa amizade. O seu programa Diálogo é de grande importância para a vida de Ribeirão Preto, de toda a nossa região, porque é um programa que traz informações muito importantes para todos os telespectadores. Parabéns pela sua atuação na imprensa, e eu tenho a certeza que você será sempre uma honra para todos nós que somos jornalistas e radialistas. Você é um exemplo. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. É de Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.